Ô pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai só discutir um pouco do que passou, né, nesses 2 dias na parte de produção de ideias de títulos e temas na publicação de capítulo para o volume 3, tá? Medicina e Saberes 3. Para isso eu coloquei aqui nessa imagem, só para vocês terem uma olhada, a primeira capa, no qual foi composta aí pelos organizadores, tanto o Valmirton, que sou eu, professora Sara e professora Delmar. Se reunimos, juntamos, falamos por que não fazer um livro que tem também conhecimentos científicos, mas também saberes, ou aqueles que estão tentando entre sair dos saberes e também chegar nos conhecimentos científicos. Partindo desse ponto, a gente produziu esse livro tendo alguns capítulos, então para vocês terem alguma ideia, quem ainda não teve a ideia, de quais são os possíveis capítulos. Então nós temos aqui metilação do DNA e sua investigação como ferramenta para o prognóstico do câncer. Então, basicamente, esse capítulo aqui ele vai falar um pouco sobre biologia molecular e um radical metil que vai ser inserido lá na citosina no carbono 5. E se isso ocorre de uma forma molecular, isso provoca também um silenciamento genético e podendo aí ocorrer o desenvolvimento desse câncer. Então, foi uma ideia que a gente abordou. Temos aqui também os pigmentos derivados de microalgas, então é uma abordagem medicinal, isso é interessante a gente colocar também. Então aqui uma característica interdisciplinar. Nós temos aqui o contexto de infecção bacteriana na característica hospitalar. Olha só, extensão e pesquisa relacionada à questão de liga. Então os autores discorreram um assunto no qual eles queriam verificar também a publicação dessas ligas com o passar do tempo e mostrando a efetividade dessas ligas enquanto eles estavam lá. Tá? Então isso realmente é super interessante. Perfil epidemiológico de neoplasias utilizando no sistema de informação em saúde. Então foram trabalhos, olha só, Faça a Feira com Saúde, outra liga acadêmica aqui, ligas acadêmicas envolvendo a questão de GO, ou seja, é super importante discutir também trabalhos de ligas acadêmicas, tá? É como se fosse a base para todo desenvolvimento de pesquisa que a gente pode ter em evolução. Temos aqui também a doutora Ana, que é uma psicóloga que desenvolveu um trabalho falando sobre a questão de adolescentes em relação familiar e o impacto da saúde no contexto de drogas. O doutor Adelmar, que ele colocou aqui como o aspecto da história, sendo um historiador ele colocou aqui uma experiência de pesquisa com parteiras no Alto Purus, ou seja, ele fez um estudo lá no Acre envolvendo parteiras e desenvolvendo esse trabalho de forma a tentar divulgar esse conhecimento que ele adquiriu para o Brasil como um todo. Então, parece até um trabalho que algumas pessoas, até os mais jovens, falaram: parteiras, existe isso até hoje, parteiras. Então foi discutido isso lá nesse trabalho também. E aqui seria um exemplo de trabalho que eu gostaria de deixar para vocês aqui, uma ideia de títulos, tá? Então a gente deixou para vocês pensarem ontem, anteontem a gente abriu o grupo e a gente fez uma discussãozinha de alguns temas que o pessoal está em dúvida e isso é muito importante. Perguntas pertinentes favorecem e criam mais confiança que a gente tenta colocar para vocês e no final uma publicação digna, de respeito, de dedicação. E quando a gente tiver tudo pronto relacionado a isso, vocês vão ver que valeu a pena o trabalho. Tá ok? Então, olha só esse tema, esse trabalho aqui, basicamente. Diferente daqueles outros trabalhos que vocês costumam ver por aí. Olha só. Aqui é um trabalho publicado em uma revista super importante, internacional. Então, nós saímos desses critérios padrões de ABNT. E aqui nós observamos, olha só, o pessoal que mexe com a parte física quântica e deve entender um pouco mais do que eu sobre isso aí. Tem até uma colega que sabe isso aí a mais do que eu. Mas olha só, relacionado a neutrino, a velocidade desse neutrino pode ser mensurado de uma forma quântica. Essa foi uma pergunta colocada no título. Geralmente a gente não coloca pergunta no título, mas foi super interessante essa pergunta. E olha a resposta dele quando ele coloca aqui, ó, probability not. Ou seja, o abstract já me mostra também em 2 palavras a resposta. Lógico que a gente não vai colocar isso como um todo,
mas é para a gente discutir as ideias.